programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora, não calarão nossa voz. Então, se nós pensarmos que mais de 50% das matrículas da rede estadual estão no ensino fundamental, nós estamos dizendo que o Estado quer se desfazer de 50%, mais de 50% da sua rede. Esse processo do Mãos Dadas, ele foi lançado em março. E as questões só foram desnudadas quando nós, através de uma mobilização, junto com a Assembleia Legislativa, com a Comissão de Educação, começamos a denunciar. Persiste também o projeto Somar, que está sendo aplicado de forma gradativa, mas também já ameaça o ensino médio com a transferência das responsabilidades do Estado para as organizações sociais, que não se sabe qual é essa intenção dessas organizações. O projeto Mãos Dadas do Governo do Estado tem sido muito criticado pela comunidade escolar, por profissionais da educação, parlamentares e estudiosos do assunto. Nós vamos ouvir aqui a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, a respeito deste assunto. É claro que a municipalização ela tem previsão legal e, portanto, ela precisa ser, no âmbito do poder público, respeitada. O que eu trago, no entanto, aos colegas do parlamento e a todos que nos acompanham, é que este projeto Mãos Dadas não é da forma como a legislação determina que precisa ser a descentralização das matrículas. Esse é um primeiro ponto. Porque toda descentralização das matrículas em toda a legislação determina um regime de colaboração. Então, precisa ser um processo de parceria entre Estado e municípios, incluindo, no caso, o avanço e a universalização da educação infantil no Estado de Minas Gerais. Assunto este que o governo de Minas não priorizou na parceria com os municípios. Daí eu faço uma leitura geral. Então, o primeiro aspecto é esse, o projeto Mãos Dadas, ele não e não atende o que a legislação, na minha avaliação, preconiza do que tem que ser a descentralização de matrículas. Porque ele é uma transferência de despesas. O município investe por aluno muito mais do que o Estado, e essa conta não foi considerada quando o Estado propõe o projeto Mãos Dadas. Mas eu quero ir um pouco além. Eu quero dizer aquilo que não está sendo dito. Porque o plano da Secretaria de Estado da Educação é a entrega de todo o ensino fundamental para os municípios. Na verdade, eu posso dizer que isso já está acontecendo, porque como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, desde o final do ano de 2019, eu recebo demandas de escolas que querem continuar atendendo o ensino fundamental e têm sido proibidas de receber matrícula dos anos finais do ensino fundamental. Então, de fato, o Estado já empurra para os municípios, posso dizer isso desde que eu acompanho como deputada, desde 2019. Então, nem sei se o governo fará um projeto Mãos Dadas 2, para os anos finais, porque ele já está empurrando, fechando a porta de entrada das escolas estaduais para os municípios assumirem os anos finais do ensino fundamental e os anos iniciais pelo projeto Mãos Dadas. Então, se nós pensarmos que mais de 50% das matrículas da rede estadual estão no ensino fundamental, nós estamos dizendo que o Estado quer se desfazer de 50%, mais de 50% da sua rede. Acho grave. Acho muito grave empurrar mais de 50% da sua rede para os municípios. E o ensino médio não é esse discurso de valorização, pessoal. O ensino médio está sendo entregue à iniciativa privada, através de um projeto piloto que se chama Somar, e um somar com os empresários, porque é a entrega da gestão para a iniciativa privada, entregando a gestão que a Constituição determina e tem que ser pública do Estado. Inclusive, nós questionamos a constitucionalidade desse ato da Secretaria de Estado da Educação para organizações privadas fazerem a gestão da escola. Tem 3 editais em curso como projeto piloto para o semestre que vem. Então, esse é o desenho que o governo Zema quer estabelecer. Então, a gente não pode discutir o Mãos Dadas desconectado de todo o planejamento que a Secretaria tem para redes
para o ensino público estadual, que não nos conta nesse processo que nós estamos aqui. A coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano, diz que o governo nega direitos da comunidade escolar com este projeto. Nós temos escolas tradicionalíssimas que provavelmente vocês estudaram, seus filhos estudaram, vocês deram aulas, e o Estado desconhece na medida em que desconhece o desejo da comunidade, na medida em que que nega o direito de escolha da comunidade e que só nega, porque foi isso que o Estado fez, informações para os trabalhadores em educação e para, inclusive, o Poder Legislativo. Esse processo do Mãos Dadas, ele foi lançado em março. E as questões só foram desnudadas quando nós, através de uma mobilização, junto com a Assembleia Legislativa, com a Comissão de Educação, começamos a denunciar. Porque até então, nem as diretoras das escolas eram informadas de que a escola estava na lista, estava listada como pretensa para ser municipalizada no Estado. Então, além disso, a deputada Beatriz apontou muito corretamente de que Mãos Dadas na entrada pelo ensino fundamental e o projeto SOMAR de privatização e de entrega do ensino médio na outra ponta da oferta de educação pública do Estado. Então, nós teremos, estamos lutando e batalhando para que isso não ocorra, e denunciando, mas nós teremos os municípios responsáveis pelo ensino fundamental e a iniciativa privada responsável pelo ensino médio e o Estado desresponsabilizado da educação da população mineira. Então, é muito fundamental esse debate, é muito fundamental que haja posicionamentos da prefeitura, da representação dos trabalhadores da cidade, né, e nós como Sindiúti estadual, da Câmara Municipal, para explicar, porque quanto mais o tempo passou a respeito do projeto e as pessoas tiveram clareza e começaram a fazer perguntas que não foram respondidas pelo governo da forma que deveriam ser respondidas de forma correta, os gestores foram compreendendo que estão sendo induzidos ao erro com a propaganda do Estado de que o melhor dos mundos é o município assumir as matrículas do 1º ao 5º ano. O diretor estadual e coordenador do Departamento de Comunicação do Sindiúti também critica o projeto Mãos Dadas. Ele diz que, no seu todo, o projeto do ponto de vista social e também econômico, nada interessante para os municípios. Vamos falar aqui sobre os ataques, mais uma vez, do governo estadual, em plena pandemia, né, querendo passar boiada, né, para usar um termo que tem sido bastante aplicado aqui no nosso país, durante esse período terrível que temos atravessado. O governo do Estado insiste no projeto Mãos Dadas, que é um projeto de transferência da responsabilidade dos anos iniciais da educação para os municípios. Essa transferência ela não vem com o devido aporte, né, e também não prioriza aquilo que é a primeira obrigação dos municípios, que é a creche. Então, a grande maioria dos municípios não cumpriu sequer a meta de 50% de atendimento à população infantil em creche, né, e também das creches e da educação infantil, que deveria estar em 100%, e né, ficam tentados aí, muitas vezes, a assumir o ensino fundamental por promessas, algumas escritas, outras que são colocadas de forma subliminar para os municípios, né? E o Sindiúti, através também sua subseção do DIEESE, tem demonstrado que não só do ponto de vista social, né, mas também do ponto de vista econômico, esse projeto não é nada interessante para os municípios. Né? Temos mobilizado os trabalhadores, que são os maiores atingidos, junto com os educandos, né, os trabalhadores porque perdem garantido seu emprego, boa parte é contratada, né, teria que fazer uma nova seleção no município, sabe-se lá, né, se teria essa oportunidade.
ou mesmo os trabalhadores efetivos, concursados, né, que dos anos iniciais, que não teriam como lecionar nos anos finais do ensino fundamental, onde é exigida outra graduação específica, né, por disciplina, ou se deslocar para outros municípios, o que é inviável na grande maioria dos casos. Então, por isso, nós estamos na defesa dos trabalhadores da educação e também da comunidade escolar, né, que muitos não querem deixar a sua escola, migrar para outra escola, trocar de professor, né, todo esse transtorno que implica, né, esse projeto Mãos Dadas. Né, junto a isso, persiste também o projeto SOMAR, né, que está sendo aplicado de forma gradativa, mas também já ameaça o ensino médio com a transferência das responsabilidades do Estado para as organizações sociais, que não se sabe qual é essa intenção dessas organizações. Juntos e juntas por uma educação pública para todos. E agora nós vamos acompanhar um debate promovido pela Câmara Municipal de São Francisco, uma audiência pública sobre o projeto Mãos Dadas, do governo de Minas, que prevê a municipalização do ensino fundamental. Um projeto que tem sido muito questionado pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação e também por aqueles que entendem do assunto. Denise Romano diz que esse projeto ataca a política educacional e vai repercutir na vida de várias gerações. Estou com a tarefa aqui de falar do ponto de vista do trabalhador em educação. E eu quero dizer que nós já passamos por processos de municipalização no Estado antes, em 1998. E as pessoas que têm carreira, ou que já se aposentaram, ou que estão esperando a aposentadoria, passaram por esse processo, até hoje sofrem as consequências desse processo de municipalização. A disjunção por um ano não resolve a questão funcional das pessoas, porque o trabalhador em educação tem uma carreira, e graças à reforma da Previdência, do regime geral que foi aprovada, de contribuição, que aumentou a trabalhadora, a professora. Então, nós não passamos menos de 25 anos, 30 anos ou mais em sala de aula. Então, a disjunção por um ano me parece uma justificativa para ancorar qualquer tipo de projeto de governo, não projeto de Estado, que não resolve a nossa situação, porque a política educacional repercute por gerações. Por gerações. Então, acho que isso é importante destacar. Em São Francisco, nós temos somente de professores da educação básica um quantitativo de 51 professoras que ficaram excedentes no Estado. Quer dizer que são as efetivas que ficarão sem local de trabalho, que terão que ser, em tese, cedidas para o Estado em adjunção. Os designados da educação não terão vínculo funcional com o Estado, serão demitidos. O superintendente disse, representando o governo, que o vínculo é até 31 de dezembro de 2021, está correto. Após 31 de dezembro de 2021 e passando o processo de municipalização no município, essas pessoas ficarão desempregadas. Professores contratados, professores de apoio, professores de sala recurso, assistentes técnicos da educação básica, especialistas da educação básica, que também tem um número que ficará excedente, são 13 que ficarão excedentes no município. E aí tem uma outra questão, gente. As ASBs, não tem excedência de ASB, não. As profissionais que cuidam da merenda e da limpeza da escola, que provavelmente todos vocês devem conhecer das escolas estaduais, porque a gente conhece a comunidade onde a gente está inserido, elas não terão aposentadoria, porque elas perderão vínculo com o Estado, porque a ASB não tem concurso no Estado há mais de 21 anos que não tem concurso, então não existe a ASB no Estado efetiva, que poderá ser absorvida e ficar em adjunção para o município. As professoras que perderão seus cargos, e eu afirmo isso com todas as letras,
as professoras efetivas ficarão sem local de trabalho. Vão ser aproveitadas em outra função. Vão ter oportunidade de fazer outra formação. Ora, bolas, o Estado de Minas Gerais não cumpre os 25% que ele é obrigado a cumprir de investimento em educação. Já foi notificado pelo Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, agora, mês passado. Então, a vida do trabalhador em educação da rede estadual já é difícil. Os municípios também são. Mas o que esse projeto quer fazer com o trabalhador é acabar com o vínculo do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. E nós podemos concluir de uma forma que, às vezes, somos acusados, né, de que nós fazemos... não dissemos a realidade dos fatos. Nós somos professoras, eu também sou professora das séries iniciais, e quando fui alfabetizada pela minha professora Maria Anunciata, na 1ª série, ela me ensinou a somar. E nós aprendemos a somar não só números, a gente também soma argumentos. Poxa, se eu sou professora das séries iniciais do ensino fundamental na rede estadual, o meu ofício é alfabetizar as crianças. E o Estado vai transferir meus alunos para o município, e eu vou ficar em adjunção, mas o município já tem as professoras que são vinculadas ao município. O que eu vou fazer na escola? Você pode ficar aproveitada na biblioteca, mas eu sou professora alfabetizadora. Você pode ficar aproveitada na secretaria, na secretaria da escola, mas eu não fiz concurso para a ATB, eu quero estar na sala de aula. O município não terá condições de absorver esta quantidade de servidores. Porque o município já tem os seus contratos, o município provavelmente deve ter a sua rede de professores efetivas. E coabitação é uma vergonha. Ouvir da Secretaria de Educação que pode haver coabitação em 2021 é a mesma coisa de ouvir que nós podemos voltar à turma multisseriada. E eu nem quero saber se existe ou não turma multisseriada, provavelmente deve existir. Coabitação é uma tragédia. Não é para trabalhador, não, viu? Porque eu não vou fazer só defesa corporativa, não. É uma tragédia para a comunidade. Porque ela não sabe qual horário que ela vai procurar a escola estadual, qual horário que ela procura a escola municipal. Então, vocês, e por isso nós estamos denunciando. E quanto mais a gente conversa, mais o Estado tenta se explicar. Eu estou achando ótimo. Nós estamos pautando o debate. Quanto mais a gente explica, pior fica para o Estado. Que discussão democrática que foi essa, sendo que em outras regiões e no próprio projeto que está no site da Secretaria de Educação, a consulta à comunidade estava prevista para agosto, depois que o projeto já estivesse aprovado. Tem que ter seriedade. E nós, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, da Rede Estadual de Minas Gerais, que tem mais de 40 anos de história, que tem tradição no norte de Minas, que tem direção, companheiro Célio, diretor estadual do norte de Minas, que tem raízes no estado de Minas Gerais, e que, mais importante, nós ficamos, porque as professoras ficam. Eu tenho 25 anos de carreira como professora. Eu já vi 5 governadores passarem pelo Estado. Nós sofremos todas as agressões com esses programas que ninguém conversa com as professoras. Ninguém pergunta para a professora. Ninguém pergunta para a diretora da escola. Ninguém pergunta para a pedagoga ou para a SB da escola. Então, eu queria dizer para vocês que é muito oportuno esse debate, que nós estamos à disposição com os números que são reais, não os números que são torturados para dizer o que eu quero dizer. Como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Casa, eu tenho acompanhado as políticas públicas relacionadas à educação desde 2019. Então, a primeira questão que eu quero trazer para o nosso debate é o que as comunidades querem.
Essa é a primeira questão que precisa ser respondida. Nós que estamos em espaços de representação, seja no parlamento, seja no executivo, nós nunca recebemos cheque em branco para estabelecer políticas públicas sem a participação das pessoas. Aliás, a Constituição do Estado e a Constituição Federal determinam a gestão democrática como princípios da educação. Gestão democrática não se resume a votar para diretor de escola. É um processo que envolve permanentemente todas as ações da educação, seja na rede municipal, seja na rede estadual. Então, a primeira questão que todos nós precisamos perguntar é para as pessoas que serão diretamente atingidas. O que as comunidades escolares querem? O que elas pensam sobre este processo de municipalização que as atingirá de forma direta, sejam os servidores, sejam os estudantes e as suas famílias? Para mim, que sou representante com mandato, vindo, né, do voto direto da população, essa é a principal pergunta. É a partir dela que qualquer projeto pode ter tramitação ou pode ser apresentado. No cronograma da secretaria, as comunidades só seriam informadas no segundo semestre. Muitos diretores de escolas foram surpreendidos com notícias do jornal, ou seja, foi a imprensa que os informou que a sua escola era alvo de um projeto do governo do Estado. Então, acho que a primeira questão de todos nós é garantir a gestão democrática. E, para mim, a premissa é saber o que as comunidades escolares querem e fazer a escuta. A política só faz sentido se você tem a escuta das pessoas. A minha segunda observação em relação ao projeto é nos questionar se, de fato, o projeto Mãos Dadas constitui aquilo que a Constituição estadual determina, que é a descentralização das matrículas. Essa descentralização requer um regime de colaboração. Eu tenho visto que o projeto Mãos Dadas tem se baseado muito mais por uma transferência de despesas para os municípios. E é preciso ficar atento, porque o governo do Estado já tem repassado os anos finais para os municípios, mesmo sem projeto, proibindo a abertura de matrículas ano a ano em cada ano do ensino fundamental 2. Então, é preciso a gente, de fato, verificar se o que está sendo proposto é uma transferência de despesas, e me parece que e não um regime de colaboração. Na contramão da inclusão do povo no orçamento público por meio de políticas capazes de efetivar direitos e de proteger a população dos efeitos devastadores das crises sanitária, econômica e social que assolam o Brasil, a iniciativa privada se prepara para a cartada final na disputa pelos recursos do Estado brasileiro, apostando as fichas na aprovação da reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional número 32, em tramitação na Câmara dos Deputados. De um lado dessa disputa estão os mesmos que patrocinaram as fases anteriores desse jogo de poder: a deposição da presidenta Dilma, a prisão política do ex-presidente Lula, o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, a privatização da Petrobras, a aprovação da lei das terceirizações, o desmonte da CLT e a destruição do direito à aposentadoria. É uma elite que, em nome do lucro, apoiou sucessivos ataques aos direitos, comprometendo deliberadamente o futuro da juventude e assistência aos trabalhadores na velhice. Do outro lado da trincheira estamos nós, o povo brasileiro, os servidores municipais, estaduais e federais, os trabalhadores da educação e da seguridade social, os profissionais do setor público e segmentos da sociedade prejudicados diretamente pelas mudanças previstas na PEC 32, que acaba com concursos, extingue a estabilidade dos servidores e reduz os salários do setor. Longe de combater privilégios, a reforma administrativa entrega os serviços públicos à exploração de empresas privadas, transformando direitos em mercadorias, cujo acesso se limitará a quem puder pagar. Para evitar o desmonte do Estado, salvar os serviços públicos e defender os direitos do povo brasileiro contra a sanha odiosa das elites do atraso que se apoderaram do Brasil, as 5 entidades nacionais cotistas representativas dos servidores das 3 esferas do governo, da educação e da seguridade se irmanam oficialmente contra a reforma administrativa.
As mudanças feitas pelo relator da PEC 32 na CCJ, infelizmente, não podem ser consideradas vitória significativa, pois eram bodes colocados na sala. Retirada do Poder Executivo extinguir órgãos públicos, retirada da proibição de os cargos típicos poderem exercer outras atividades e a retirada do princípio da subsidiariedade. Não são vitórias, porque mantém-se o poder do presidente colocar cargos em extinção e continua a autorização para o gestor público entregar órgãos e equipamentos a entidades privadas. Afirmamos que esses pontos já foram inseridos no texto original, prevendo a retirada durante a tramitação para que os defensores da PEC, mais uma vez, manipulem a opinião pública com falso argumento de que houve negociação, houve diálogo. Mas a PEC 32 continua com a mesma perspectiva de desresponsabilização social total do Estado brasileiro, ou seja, o desmonte total dos serviços públicos no Brasil. Juntas, Confetan, FENASEP, CONDICEF, CNTE e CNTSS consolidam uma ampla aliança nacional. Primeiro para derrotar a PEC 32, mas também para resistir com firmeza a todos os ataques ao estado de bem-estar social e aos direitos assegurados ao povo brasileiro na Constituição de 1988, principais alvos da reforma administrativa do ministro banqueiro Paulo Guedes. Com paciência, acolhimento e capacidade de persuasão, debateremos os rumos do Brasil com a população em audiências públicas nas câmaras e assembleias, nas ações conjuntas em cada município, região e capitais, para garantir capilaridade nacional ao processo de conscientização da população trabalhadora sobre a urgência de uma forte reação social capaz de barrar a reforma administrativa. A Confetan, a FENASEP, a CONDICEF, a CNTE e a CNTSS celebram a unidade permanente das entidades nacionais cotistas em torno da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da universalização dos serviços públicos de qualidade, da vacina para todos, do auxílio emergencial de R$ 600 e da testagem em massa. Avante, companheiros e companheiras! Nossa unidade é o único caminho para a vitória contra a morte e o arbítrio. Vamos juntos derrotar a reforma administrativa. Momento CUT Minas. O Sintec GMG intensifica uma campanha para dialogar com a sua base de atuação e também com a sociedade sobre a proposta do governo federal de privatizar os Correios. Além do trabalho visual, a diretoria do sindicato continua percorrendo setores de trabalho da capital e do interior do estado para orientar os trabalhadores, colher denúncias e mobilizar a categoria, neste que é um dos momentos mais delicados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A direção do sindicato destaca que é preciso todos e todas se juntarem em defesa desse patrimônio público do povo brasileiro. A luta pela permanência dos Correios públicos vai muito além de defender empregos. É a defesa também da soberania nacional. O jurídico do Sindiúti tira a sua dúvida. Do que se trata o projeto Mãos Dadas, lançado pelo governo do estado de Minas Gerais? Em resumo, o projeto Mãos Dadas consiste na municipalização das escolas estaduais do ensino fundamental. Isso significa dizer que a gestão de ensino das escolas estaduais será colocada nas mãos das prefeituras municipais, resultando na redução da atuação do Estado na oferta de ensino público. Até o próximo sábado. Municipalização do ensino fundamental em Minas Gerais. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais lança uma cartilha com considerações feitas a partir de um estudo do DIEESE na subseção do Sindiúti sobre o projeto Mãos Dadas, do governo do estado. Nesta publicação, você ficará sabendo quais são os impactos deste projeto,
para a comunidade escolar e os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais. Acompanhe a cartilha no site do sindicato www.sindutmg.org.br.